Pessoal, eu coloquei todas as phalaenopsis, né, aí juntas no mesmo ambiente e olha só o tanto de haste floral que elas estão desenvolvendo. Olha só que lindo. E para a gente ter um resultado desse, né, plantas sempre florindo, desenvolvendo perfeitamente, você não ter nenhum tipo de problema com a floração das orquídeas, né? O que importa, igual eu já falei para vocês, é simplesmente o ambiente, gente. O ambiente tem que estar adequado para que vocês tenham um bom desenvolvimento e para que toda e qualquer orquídea que você tenha aí consiga florescer. Qual que é o segredo? É adubo? Será que o segredo é molhar? Será que o segredo é o lugar que você coloca? Sim, pessoal, é o lugar que a gente coloca, o lugar que a gente cultiva as plantas, não necessariamente a adubação. Os adubos, já falei para vocês aqui um monte de vezes, né? É simplesmente para poder fortalecer a planta e, né, ajudar aí a elas manterem os botões, né, nas hastes aí. Muitas vezes acontece da planta começar a florescer e aí quando os botões estão se formando desse jeito aqui, começa a cair tudo, né? Desidrata, murcha os botõezinhos, a haste não vai para frente. O adubo serve para isso, para a gente manter a saúde da planta, manter ela com nutrientes, né? Para que ela consiga, tenha forças para abrir essas flores e não se debilitar, né? Agora, para sair flor, a gente precisa simplesmente de luminosidade. O ambiente é o que vai ditar tudo aí, tá bom? Então, assim, o ambiente adequado, a luminosidade que as plantas pegam é o que vai fazer qualquer orquídea florescer. Nenhuma orquídea vai florescer totalmente na sombra, num ambiente onde não pega nada de sol. Tô gravando o vídeo aqui para vocês de manhã, vocês podem ver o sol já tá começando a pegar ali naquelas plantinhas e isso, né, é o ponto mais importante aí. Tinha um comentário em um vídeo aí que eu tava dando uma olhadinha nos comentários, uma moça que falou assim, a minha fica sempre debaixo do sombrite, já tem 3 anos, se eu não me engano, que ela colocou e nunca floresceu, né? O que importa, gente, não é a planta ficar embaixo do sombrite, é o tempo de sol que ela pega, tá bom? Tem algumas plantas que precisam de mais sol, tem os dendróbions que precisam do estresse hídrico, que eu já passei aqui para vocês, então tudo isso conta, entendeu? Se uma planta, por exemplo, pega só o solzinho do início da manhã, 2 horinhas de sol, você coloca o sombrite de 80%, você vai diminuir a intensidade do sol, né? O sol já é fraco, coloca o sombrite e aí durante o dia inteiro a planta fica na sombra. Não vai adiantar, entendeu? Então, às vezes, é isso que pode estar acontecendo aí com você. A planta tá no sombrite, pega só um pouquinho de sol, mas acaba não florescendo porque o sol não é suficiente. Se vocês têm só 1, 2, 3 horinhas de sol do início da manhã, aquele sol mais fraquinho que tem que tomar cuidado em relação ao sombrite. Quer colocar? Se o sol é muito fraco, muitas poucas horas de sol, não é o sol forte do meio-dia, das 1, 2 da tarde, vocês podem simplesmente colocar o de 50 para não ter risco de queimadura. Agora, se você deixa suas plantas onde pega sol só de manhã, só um pouquinho, o sol mais fraco, e coloca um sombrite de 80, aí você vai estar cortando totalmente a luminosidade aí que a planta precisa para se desenvolver. Então, assim, o sombrite de 70 que eu mostro para vocês, o sombrite de 80, que eu até tenho que trocar ele aqui do orquidário, né, é para plantas que ficam no sol o dia todo. Se você só tem um cantinho na sua casa que pega pouco sol, né, poucas horinhas de sol e um sol mais fraco, em alguns casos nem tem a necessidade do sombrite. O sombrite é só para filtrar o sol, principalmente nas horas mais quentes do dia, quando o sol é mais forte, para não ter risco de queimar as plantas. Então fica a dica aí, tá bom? O sombrite ele não é obrigatório, igual eu falei. Quem mora em apartamento, por exemplo, pega 1, 2 horinhas de sol. Só quando o sol tá nascendo que bate ali nas plantas, depois some, né? E fica o resto do dia na sombra. Se você coloca um sombrite muito fechado, a planta não vai conseguir florescer, porque o sol não vai ser suficiente, entendeu? Então é bem importante isso aí. Escolha um lugar que pega sol o dia inteiro, no orquidário de vocês, né? O máximo de sol possível. Se o sol que elas vão pegar ultrapassa aí as 9h30 da manhã e fica até meio-dia, 1, 2 da tarde, coloca o sombrite de 70, né? Que é o mais indicado aí para todas elas. Se o sol pega só das 7 às 8, das 7 às 8h30 da manhã, aí nem tem necessidade desse sombrite, entendeu? Então é muito importante. O sombrite ele vai diminuir a intensidade da luz solar e se a planta não pega muitas horas de sol por dia e o sol é fraco, pode atrapalhar um pouquinho na floração, tá bom?
Então, ó, Epicatleia Renemarx abriu a florzinha finalmente, né? E assim, igual eu falei, o desenvolvimento das orquídeas gira em torno disso, tá? A luminosidade. O adubo, igual eu falei, né, gente, ele vai fortalecer a planta, vai ajudar no crescimento dos brotos. Então, se a planta tá com os nutrientes em dia, cada novo broto que sai vai ser maior do que os anteriores, vai ajudar, né, a aumentar aí a quantidade de flores quando ela florescer e também ajuda na durabilidade das flores, porque se a planta tá saudável e tem nutriente, ela consegue manter a floração, né, pelo máximo de tempo aí possível, tá? Então é importante adubar sim, é bem legal a gente estar utilizando pelo menos o adubinho orgânico, né, um adubinho aí de floração, de crescimento, que eu passo para vocês aqui sempre, né, como que eu faço com as plantas. Mas assim, adubação também é uma coisa mais pessoal aí, mas pelo menos um adubinho orgânico, né, para quem não gosta de utilizar outros adubos, é bom para ajudar, né, no enraizamento, no fortalecimento da planta, para que ela consiga manter a floração, tá? E aí fazendo isso, né, deixando as plantinhas aí pegarem a luminosidade que elas precisam, todas elas vão florescer. Só vai demorar a florir orquídea que é mudinha, que é a plantinha menor, entendeu? Aí às vezes pode acontecer de demorar. Quem pega pouca luminosidade do sol aí, né, durante o dia nas plantas, o sol só do início da manhã, não é um sol muito forte, é só um pouquinho mesmo, algumas plantas pode dar, né, um problema aí de não florescer, igual o dendróbio. O dendróbio precisa de muito sol. Se uma pessoa cultiva principalmente o dendróbio nobile em um ambiente que é simplesmente com um solzinho fraco do início da manhã, na hora de fazer o estresse hídrico, a luminosidade não pode não ser, né, suficiente aí para fazer ele florescer. Então, tem essas regrinhas aí, né, o que, assim, o mais indicado para você ter sucesso e desenvolvimento com qualquer orquídea é simplesmente, né, escolher o lugar que pega sol o dia todo ou o máximo de sol possível que você consiga aí na sua casa, né, no ambiente que você cultiva suas plantas, e colocar o sombrite para filtrar esse sol, e aí elas podem pegar, né, o dia inteiro sol aí. Aqui, igual eu falo para vocês, quando o sol vem, vocês podem ver que ele já está começando a pegar ali naquelas plantinhas, vem nessas aqui e fica, né, iluminado aí com a luz do sol praticamente quase que o dia todo, né? Então é bem importante isso. O sombrite ele só vai diminuir ou aumentar a intensidade do sol. Então fica a dica aí, tá bom, para vocês que estão tendo problemas com floração. E tem outra coisa também, gente. Tem planta que é mais enjoada. Então tem alguma orquídea, por exemplo, vai ter alguma planta no meio que ela não vai conseguir florescer igual as outras no mesmo ambiente. O que você faz? Tem mais de 2 anos, isso é importante. Você tem que ter certeza que a planta já é adulta, já está na hora de florescer, né? E a planta tem que estar mais ou menos uns 2 anos aí sendo cultivada, desenvolvendo perfeitamente, né, no seu orquidário aí. Porque a primeira planta, algumas vão demorar um pouco para se aclimatar, para começar a desenvolver flores, né? Então tudo isso conta, né, na hora da gente ver esses resultados, na hora de a gente ver a floração nas plantas. Então, se tem mais de 2 anos que ela está sendo cultivada aí, tá tudo certo, não tá debilitada, tá bonitinha e não floresce e já é adulta, né? O que você vai fazer? Você vai tirar a planta de um lugar, vamos supor que, vamos só exemplificar que esse oncidium não floresce aqui. Todas as outras ao redor florescem, mas ele não, né? O abençoado não quer florir. O que a gente vai fazer? Se já tem mais de 2 anos, ele já tá adulto, igual ele tá, super bonitinho, mas nada de flor, primeiro a gente vai observar, né, o ambiente, as horas de sol que ele tá pegando. Se ele não tá florescendo aqui, a gente vai ter que aumentar um pouquinho mais a luminosidade, porque é isso que vai trazer a floração. Então, aqui não floresce, eu pego ele e coloco ali. Coloco ali onde o sol é mais forte e pega um pouco mais de sol, né? Ali ele vai ficar por mais 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio. Se até lá ele não florescer, a gente muda mais um pouco. Não floresceu, a gente traz para cá onde o sol pega primeiro, entendeu? Então é assim que a gente vai vendo, né? E sabendo aí o ambiente que cada planta gosta, mas igual eu falei, fazendo isso aqui, né? Pegando luminosidade, sol durante o dia, tudo certinho, sem exagero de umidade para não apodrecer a planta e não debilitar ela, né? Qualquer orquídea vai florescer, tá? Então pode ter algumas exceções, sim, pode ter plantas mais chatinhas, sim. Existem algumas orquídeas que são um pouco mais chatas que as outras pra gente, né, ver desenvolvimento aí. E aí, nesses casos de não floração, você tira de onde ela tá há muito tempo, né? Porque se já tem mais de 2, 3 anos que a planta tá ali, tem às vezes pessoas que têm plantas que têm 10 anos e nunca floriu. O ambiente não tá adequado, falta luminosidade, falta alguma coisa para a planta. O que você vai fazer? Tirar de onde tá, coloca onde pega um pouquinho mais de sol. Se você nunca usou adubo na planta e já tem 10 anos que você tem
ela nunca utilizou nada de adubo na orquídea, joga um adubinho de floração, estimula a floração da planta. Então joga um adubinho de floração e muda ela de ambiente. Você vai ver a diferença, você vai ver o tanto que vai ser rápido, né, o desenvolvimento aí das hastes, da floração dessas orquídeas, tá bom, pessoal? Então, algumas dicas aí que eu gostaria, né, que eu queria passar para vocês. E aí, depois que você pegar o jeito, rapidinho elas já começam, né, a florescer e a desenvolver. Vocês podem ver, essa aqui eu replantei recentemente e ela já tá saindo uma haste floral, olha ali, ó. Tá vendo? Então, ó, é muito importante isso, né? Os cuidados certos e principalmente a luminosidade. Tem plantas que gostam de mais sol, outras de menos sol, né? Mas a gente meio que colocando o cultivo quase que tudo no mesmo nível de luminosidade. Sombrite de 70 vai ser bem complicado, né? E pegando sol o dia inteiro vai ser bem complicado alguma planta não florescer. Praticamente todas vão conseguir florir perfeitamente, né? Só se você às vezes exagerar na umidade, debilitar alguma planta apodrecer raiz, ficar fraca e pode ser que não floresça, tá? Mas caso contrário, se tiver saudável, bonitinha, pegando a luminosidade certa, é sucesso, é só aguardar que vai florescer sim, tá bom? Pra vocês verem, tem um denfal aqui, e de todos esses que vieram, veio um mais debilitado, ele veio sem folha nenhuma, tá? Ele não tem folha, não tem nada. Esse aqui tá bonitinho, com a haste desenvolvendo. Olha só esse. Tá vendo? O ambiente adequado é o segredo. Sem folha, ó, veio só os bulbos. Olha aqui, tá florescendo. Tá vendo? Ó, e a planta não tá debilitando, tá bem gordinho o bulbo, logo logo sai brotinho novo, né? Então o segredo é esse. O segredo é a luminosidade que elas pegam, tá? Eu sempre falo isso pra vocês, algumas pessoas acham que não é, mas é simplesmente isso, tá? Ó, que lindo que tá aqui, o anósmo, igual eu mostrei pra vocês, olha eu derrubando a planta aqui. Mas assim, gente, E aí também tá a explicação, porque muita gente, às vezes a gente fala de adubo, de uma coisa e de outra, todas as vezes, na verdade, né, 99% das vezes que a gente fala de adubo e tudo mais, vem uma pessoa e fala, ah, mas fulano tem as orquídeas lá no fundo do quintal, só joga água de vez em quando e mesmo assim floresce. Por quê? Luminosidade. A luz está certa, por isso que floresce. Porém, se fica muitos anos ali daquele mesmo jeito, só joga água, não joga nada de adubo para fortalecer a planta, vai chegar num ponto que ela vai começar a desenvolver as hastes e vai abortar todos os botões porque não tem nutriente suficiente, não tem força suficiente para manter a floração. Então é aí que entra a importância do adubo, né? Pelo menos um adubinho orgânico, pelo menos um adubinho só que você utilizar ajuda, porque ele fortalece a planta e dá forças para que ela consiga desenvolver hastes maiores e consiga segurar a floração, né? Porque o segredo não é só a gente colocar no ambiente e fazer a planta desenvolver a haste. A gente tem que fazer a planta manter aquelas flores também, que é importante, né? Olha o tanto que é chato, a gente vai lá, cultiva uma orquídea, toda vez que ela começa a desenvolver a haste, não vai para frente, não desenvolve. Pode ser falta de nutriente, a planta pode estar fraca, não tem força para poder desenvolver aquelas hastes, ou então, em caso de Phalaenopsis, né, alguns casos das Phalaenopsis e Vandas principalmente, pode acontecer de ácaros atacarem a haste. Então observa, se ela sempre que desenvolve as flores e os botõezinhos estão bem bonitinhos, a planta está saudável, está sendo adubada e começa a secar, pessoal, aparecer alguns risquinhos aqui nas flores, né, e vai secando tudo e cai, e depois começa a secar até o pezinho da haste, começa a escurecer, isso aí é simplesmente ataque de ácaro, tá? Acontece muito. Então, para você manter as hastes saudáveis, né, e a planta forte para poder florescer, é um adubinho, pelo menos qualquer adubinho que você tem aí de orquídea, né, joga ali para poder fortalecer ela, ambiente adequado e óleo de ninho uma vez por mês, tá? Principalmente quando estiver desenvolvendo haste, estiver formando os botões, faz uma aplicação de óleo de ninho que ele vai proteger esses botões contra os ataques aí de ácaros, né, e essas coisas que às vezes também ajudam, né, a fazer a planta abortar a floração, tá bom? Então são vários casos aí, né, que eu passei para vocês hoje em relação a por que a sua orquídea não floresce e também por que ela descarta aí, né, os botõezinhos. Na maioria dos casos, né, quando começa só a murchar e amarelar, não tem força para desenvolver aquilo ali, né? Então isso acontece bastante.
E aí, né, gente, tem o ataque dos ácaros, né, que pode acontecer, que é os botões eles não vão murchar e amarelar de uma vez e eles vão começar a secar da pontinha, vai indo até que começa a secar, né, escurecer, na verdade, ficar meio amarronzada a haste, e aí, né, é esse o problema aí que pode estar acontecendo. Então, o óleo de nim, sempre que estiver desenvolvendo a hastezinha, joga ali nos botões fechados, não pode jogar na planta com a flor aberta, porque senão você pode manchar a flor, né, e é simplesmente isso, tá? Corrija aí a luminosidade que você tá dando para as plantas, né? Tenta aumentar, tenta melhorar um pouquinho aí. E igual eu falei, se você tem só o sol mais fraco do dia, evita colocar principalmente sombrites mais fechados. Quer colocar? Coloca o de 50, que todas elas vão desenvolver, porque o sol mais fraquinho não vai queimar nenhuma. O sombrite é para filtrar o sol mais forte, para não acabar, né, queimando aí as folhas e danificando as plantas, tá bom? Mas enfim, é isso, é adubação, tá? É importante aí, joga um adubinho aí, depois se vocês quiserem, né, eu faço um vídeo falando sobre isso para vocês, mas a aula de hoje era essa, o vídeo de hoje era esse, né, espero que vocês tenham gostado, queria aproveitar, né, todas essas hastes aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre a floração das orquídeas, e essa aqui que tá com um monte de haste também, com os mesmos cuidados que eu falei para vocês, né, que a gente tem que ter nesse vídeo de hoje, ela já começou a abrir a primeira flor, olha que coisa mais linda. Então, ó, logo logo já vai estar tudo aberto, essa planta vai ficar muito linda, né, em relação aí à floração, vai florescer demais, e o bom é que dura bastante tempo as flores, então até essas aqui começarem a abrir, essas que estão abrindo agora, né, ainda vão estar ali bonitinhas, não vão descartar não, então vai dar pra gente ver ela florida com todas as hastes aí de uma vez, e essa outra aqui, ó, também já tá formando, né, os botões, logo logo começa a abrir com duas bifurcações, olha só que legal. Então siga as dicas que você vai ter esses resultados, você vai ter floração em qualquer orquídea aí no seu orquidário, né? E é isso, tá? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, não esquece de se inscrever para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos vocês receberem aí, tá bom? Me segue lá no Instagram, se você ainda não segue, tá? JV Orquídeas, é só pesquisar lá que vai aparecer. E é isso, gente, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!